Fala pessoal, boa tarde. A gente está começando aqui mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 16, quarta-feira. Estou aqui com o Caio Toledo. Boa tarde, Caio. Vamos lá, boa tarde, Kim, boa tarde, pessoal. Hoje estamos na programação desde as 9, sem parar. Isso aí. Bom, a gente já vai direto ao assunto aqui, né? A gente tem um tempo mais curto nesse fechamento. Primeiro dar um apanhado geral o de bolsa, né? O que tem impulsionado nossa bolsa aqui hoje é muito mais questões externas ali, mercados emergentes subindo, Estados Unidos e Europa também subindo. Lembrando que amanhã a gente tem o FONC às 3 horas que vai decidir se vai aumentar os juros lá nos Estados Unidos agora em setembro ou vai ficar para dezembro. A maioria das apostas ainda está mais para o final do ano, né, Caio? Então, exatamente. Hoje eu até olhei no broadcast antes de vir para cá, alguns economistas achando que deve vir amanhã, ou vem alguma sinalização amanhã, já sinalização, olha, o aumento vai ser na próxima reunião. Então, eu acho que tem que ficar muito atento a isso. Se a sinalização já vier amanhã, o dólar já pode reagir amanhã. Então, não precisa necessariamente ter o aumento amanhã, mas uma sinalização que começará na próxima reunião já é motivo suficiente para o dólar já começar a disparar. Então, tem que ficar atentos também no comunicado e não só no se vai subir ou não ali às 3h30. É isso aí. Em termos de probabilidade, cerca de 30%, pelo menos ali na curva lá fora. Então, a maioria do mercado ali posicionado para um aumento de juros no final do ano, mas como o Caio falou, o mercado antecipa, né? Se tiver uma sinalização ali, Exatamente. a gente já vê movimentação. Bom, então é isso que está mexendo, porque internamente pouca coisa melhorou, né? Aliás, até piorou de uns dias para cá em termos econômicos e também políticos, principalmente com a resistência do Congresso para passar aquelas medidas que o Levi e o Barbosa anunciaram recentemente, né? Então, sem muitas novidades aqui, cenário ruim e lá fora puxando. Então, acho que a gente já pode jogar para falar de Ibov, né, Caio? Exatamente, a gente falar de Ibov, a gente pode ver que o Ibov está sim subindo, ele passou uma região muito importante, que era os 48 mil pontos. Me chamou a atenção que Petro e bancos estão subindo bem, então Petro subindo muito devido ao petróleo, hoje o petróleo chegou a bater 4% de alta, quando eu saí da sala estava 3 pontos alguma coisa de alta, então isso foi o que deu até um viés positivo, mas eu ainda acho que é muita cautela, eu acho que o cenário ainda é complicado. Sim, rompemos um pivô de alta no 48 mil pontos, que daria espaço assim, para o Ibov subir, essa é a minha leitura, mas eu ainda sigo com cautela e sigo decidindo os setores onde eu acho que vale o investimento, onde vale o trade. Então, eu gosto, estou achando o Ibov ficou um pouco mais bonito, mas ainda sigo com cautela no mercado. Na parte de fundamento a gente também fica ali com cautela. Eu não sei se você pode dar uma olhadinha no gráfico. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas enquanto você vai ajustando ali, a gente de novo tem muito mais peso na balança para o lado negativo que positivo, né? A gente não vê nenhum trigger de alta em termos de fundamento. Muito pelo contrário, você tem essa questão do Fed como risco pela frente também, toda essa piora na política e toda essa dificuldade em passar esse pacote. De novo, lembrando que mesmo que passasse esse pacote é um pouco mais paliativo, algo estrutural, a gente não viu nada muito concreto ainda. Bom, dando uma olhada aqui no gráfico, põe na minha tela, por favor. Boa. Pessoal, o que me chama a atenção é esse primeiro fundo aqui, que foi aquela segunda-feira negra, Black Monday. Nós tivemos aqui um segundo fundo e hoje rompeu os 48 mil pontos. Se a gente for pensar em espaços, o Ibov tem espaço até chegar aqui nesse patamar de 53 mil pontos. Estava conversando hoje com o pessoal lá, qual que é meio que bola de cristal, tentando descobrir o que pode acontecer com o Ibov. Então a gente está vendo mais ou menos nesse sentido, que o mercado chega até esses níveis aqui, deixa eu colocar aqui, esse azul fica melhor, de 53 mil pontos. Como pode ocorrer algum problema interno, então a gente está vendo que aqui o mercado tenderia a fazer um pullback até mais ou menos esses 48 mil pontos. E depois daqui ele tomaria uma tendência de alta. Então a gente está vendo que o mercado ele está em cima da tendência de alta agora, tá? Depois que teve esses dois topos aqui, dois fundos, perdão, deve chegar até essa região de 53 mil pontos, mas ele deve ter alguma correção ainda esse ano. Por que disso? Porque a gente olhando o cenário é muito nebuloso. Sim, o Ibov está subindo, mas qualquer problema ele pode voltar a cair. Então a gente está ainda
achando que não é uma tendência tão clara. Ele pode fazer um movimento de alta curta, mas ele deve sofrer alguma correção. A gente até estava conversando que outubro pode ser um mês aí de correção, porque a gente não sabe a questão de downgrade, a questão do aumento do Fed pelos Estados Unidos, aumento de juros pelos Estados Unidos. Eu acho que tem algumas variáveis que nós temos que ainda ter como atenção aí. Boa. E já passando aqui pro, talvez a principal blue chip para a gente ver que todo mundo pede é Petro, né? Hoje esticando bastante por conta da questão do petróleo lá fora. A gente teve alguns dados, né, de estoques nos Estados Unidos que vieram abaixo do esperado. Então impulsionou. No começo do dia estava subindo levemente, praticamente estável, depois chegou a bater 5%, alguma coisa nesse sentido. E também, né? O dólar caindo, querendo ou não, a empresa é endividada em dólar, 73,5% da dívida da companhia em dólar, então dólar caindo, o petróleo subindo, acaba favorecendo a companhia, então a gente vê até um certo repique. Põe no gráfico, por favor. A única coisa que me chama a atenção é que nós voltamos para uma região ali do 8,17, que é esse fundo aqui atrás, vendo esses fundos aqui. Então, legal, tocou aqui numa região que é uma região de forte resistência. Quero ver superar isso daqui. Ainda sigo muito cauteloso. Peraí que deu uma travada. Aqui voltou. Tá segurando muito nessa região de resistência. Pode ser que segure um pouco aqui nesse 8,16, 8,17 aqui. Tá? Tem um fundo duplo, então isso me chama a atenção. Isso aqui pode ser uma onda 3 que leve, o ativo deu uma andada, mas eu acho que deve bater um pouco de cabeça nessa região de 8,15, 8,20 aqui, dada essa forte resistência. Então, acho que é cautela, mas tem tudo aqui para continuar a animar até a região dos 9,50 aqui, acredito eu. Boa, próximos papéis aqui, acho que vale destacar na ponta negativa a Suzano e Fibra, né? É até legal você dar uma olhada, mas você teve algumas questões hoje, você teve a notícia de que o BNDES ia começar a vender algumas participações pulverizadas em algumas empresas e alguns alvos ali seriam Suzano, Fibra e JBS. Lembrando que é uma participação pequena, né? Eles pretendem levantar ali 2 bi. Marfrig não comentaram nada, né? Não, é mais JBS. Só que a participação do BNDES é bem maior que isso, então vai ser uma venda ali realmente pulverizada, mas de qualquer forma pesou ali, além do dólar, né? Dólar para baixo, pesou um pouco sobre SUSB e Fibra. Falando do setor, a gente gosta ainda como uma posição estrutural no seu portfólio para fazer aquele hedge natural e ter parte do portfólio exposto a dólar, que deve se manter num patamar alto, pelo menos para o curto e médio prazo, tá? Então, esse é um pouco do nosso call. Apesar da alta ali, o valuation de SUSB a gente acha bem razoável, é a nossa preferida do setor. Se você puder dar uma olhada ali nas duas. Caiu aqui, meu tema. Vamos passando, depois eu volto para falar. Tá. Bom, de qualquer forma, só completando ali, a gente, nas nossas carteiras recomendadas, a gente tem um pouco de cada, obviamente mais peso aí para Suzano, que a gente prefere em termos de valuation, e também é um case de desalavancagem. Ela tem reduzido o seu endividamento de forma bem interessante. E não só essa questão do dólar que ajuda a empresa, mas também a dinâmica da commodity celulose está indo muito bem, né? Principalmente se você compara ali com commodities metálicas, petróleo. Então eles estão conseguindo repassar preço, a Fibra repassou preço, a Suzano também repassou preço, então bem interessante ter alguma exposição nesse sentido. A gente, passando aqui para os próximos, perguntaram de Oi. Realmente o pessoal comentou que pode ser short squeeze, é o que a gente tem visto nos últimos dias, nenhuma notícia muito mais relevante. A última notícia que teve alguns dias atrás era a Oi entrando na parte de banda larga em algumas velocidades que ela ainda não estava, mas talvez não seja isso o principal motivo. Realmente a parte short squeeze tem pesado bastante. A gente conversou com a nossa mesa de aluguel e BTC. Realmente está bem difícil, a demanda é grande e a oferta é bem pequena. Para Oi BR tem sim, então, um pouco dessa questão de aluguel. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de empresas. Estão perguntando de bancos, Bradesco, Itaúsa. É o que eu mais gosto. Itaúsa é o que a nossa preferida também, Itaú, Itaúsa, no caso agora
por conta do ratio um pouco mais distorcido, o Itaúsa é a que a gente prefere, mas de qualquer forma o fundamento ali, dado que o investidor ele decidiu ter uma posição em bolsa, a gente acha que é um dos melhores custos, o risco-retorno ali fica em Itaú, é a nossa principal posição. Hoje nas carteiras recomendadas, Itaúsa, se você puder dar uma olhada. Sim, eu queria mostrar YouTube, que eu acho que o gráfico é muito parecido com o Itaúsa, mas o que eu gosto nesse gráfico aqui, esse é o semanal. Então nós estávamos numa região de suporte, perdemos de suporte, porém perdeu e voltou com engulfing. Então eu estava esperando esse ponto aqui, ó, 28,72. Falei dele semana passada. Eu queria ver esse ponto, a superação desse ponto, para pensar que o ativo agora tende a caminhar novamente até esses 35 aqui. Então esse é o ponto que eu gostaria de ter visto e aconteceu isso hoje. Ontem tentou superar, não conseguiu, mas hoje, olha lá, pessoal. Se a gente for olhar o gráfico diário, já tem um pivôzinho aqui, ó, um fundo, 2 fundos. Então tem um pivô de alta, eu acho que tem espaço para YouTube até esse patamar. Aqui. Tem espaço para subir até esse patamar de 32,80. Então eu tô achando que tem um pouco tem fôlego em bancos. É o que eu mais gosto ali, olhando todos os setores, eu tô achando que bancos estão bonitos. Eu até separei aqui a Ambev, já falo, porque eu também tô achando a Ambev legal. Então, tanto o YouTube quanto o ITSA, BBDC, mas eu ainda fico de fora de BBAS. Tá? Mas se tivesse que escolher entre Itaú e Bradesco, tem algum que tá melhor? Eu prefiro Itaú. Tá. Bom, a gente também, porque Bradesco você tem, querendo ou não, recentemente a aquisição do HSBC, você tem bastante lição de casa para fazer, foi uma aquisição grande e a gente acaba preferindo realmente Itaú. Perguntaram aqui se você quiser já ir para a Ambev agora, a última coisa relevante que a gente teve foi essa questão da Bembev, que é controladora da Ambev, possivelmente deve fazer uma proposta para aquisição da SABMiller lá fora, as ações lá fora esticando bastante, e ela é a controladora da Ambev. A Ambev não refletiu muito isso, até porque ela está embaixo ali. O que você pode ter ali a Ambev usando dividendos ou algo nesse sentido, porque a Ambev é caixa líquida ali, então pode forçar um dividendo extraordinário, alguma coisa nesse sentido, mas nada de tão crítico, até porque a negociação está acontecendo ali na holding, lá em cima, na Bembev, mas se você puder olhar o gráfico. Vamos olhar no gráfico? Põe aqui, por favor. Pessoal, então, Ambev, o que eu gosto nela, a gente teve um gráfico semanal aqui, olha lá, o ativo ficou um bom tempo, foi 1 ano e meio dentro dessa lateralização. Rompeu no final do ano, veio, bateu até os 20, voltou, testou o fundo aqui, que era essa resistência aqui, e voltou a subir. A grande questão aqui em Ambev é o seguinte: será que teremos a superação de 20 bola e o papel continuar subindo? Ou ficaremos mais 1 ano e meio lateralizado entre o 17 e o 20, igual aconteceu aqui entre o 17,34 e o 13,80? Então, essa é a grande dúvida. Então, para entrar em posições agora em YouTube, esperem a superação em Ambev, espere a superação de 20 bola, porque há uma grande questão: será que ficaremos lateralizados 1 ano e meio de novo? Então, não valeria a pena a gente ficar aqui dentro desse range. É preferível esperar romper o 20 bola para a gente entrar junto com o fluxo e sair comprando papel. Boa. Outra que pediram aqui é BIF, se a gente puder dar uma olhada e até se puder comentar um pouco até da parte de fundamento, que você chega a olhar bastante a parte de commodities, né, Caio? Eu acho, eu tenho impactado o Minerva em si a questão aí do câmbio, né? Dentre os 3 frigoríficos é o que mais exporta, 75% é para exportação, então isso, sim, o dólar para cima favorece a companhia, a governança corporativa muito boa, e ela estava do meio do ano para cá, estava conseguindo comprar a matéria-prima, que é o boi gordo, mais barato do que estava vendendo a carne. Isso até maio não acontecia, de maio para frente, de junho para trás não acontecia, de junho para frente começou a acontecer. Hoje esse jogo está mais ou menos no 0 a 0, tá? Mas está sendo beneficiada pela exportação, governança corporativa boa, eu acredito que vale a compra. Só que eu quero esperar um pouco, como ela esticou muito, ela saiu do 11,50, que era o patamar que nós tínhamos. Põe na tela, por favor. A gente tinha um patamar de 1,50, a gente estava com um alvo próximo a esse 13,50, o ativo veio, bateu nesse topo, então agora é esperar um pouco, ou lateralizar, ou fazer uma breve correção para a gente voltar a comprar. Então,
Entre BIF e Marfrig, eu prefiro BIF. Marfrig tem questão da dívida e também tem a questão que da participação do BNDES. Se o BNDES sair das atividades em Marfrig, com certeza a empresa irá sofrer impactos. Então é preferível entrar no Minerva, que é BIF3. Tirando a questão de governança corporativa, né? Exatamente. Boa, se você puder voltar para a Suzano, o pessoal tá lembrando aqui que a gente falou do fundamento, mas não deu para olhar o gráfico. Boa, vamos olhar a SUSB. Muito se falou aqui desse bebê abandonado, que deu todo esse viés de baixa. Até brincamos lá na sala, que perguntaram ao pessoal de tape reading que tinha um bebê abandonado. E os caras falaram para chamar a polícia, porque eles não sabiam o que fazer. O pessoal que vendo o gráfico, nós sabemos, estamos fazendo uma onda de correção até o último topo aqui, que foi o do bebê abandonado. Agora prestar atenção, ver se o mercado de fato faça esse movimento aqui, se ele recupera agora, entendeu? Acho que é ficar olhando esse cenário. Se a gente for fazer uma retração de FIBO dessa pernada de alta, o ativo pode segurar um pouco nesse patamar. Então, a gente for marcar números onde a SUSB pode voltar, seria esse patamar um pouco aqui mais para baixo, em 17,63, e o terceiro seria 17,16. Então, é monitorar esses 3 pontos para tentar fazer alguma questão aí de reversão e entrar comprando. Por enquanto, eu não faço nada, esperando uma sinalização de reversão, ou formar aqui, por exemplo, um topo duplo e para poder vender. Por enquanto, só esperando alguma sinalização gráfica. Estão perguntando de fibra, o gráfico é muito diferente, tem alguma preferência? Então eu particularmente gosto mais do gráfico de SUSB. Olha como nós estamos numa região, põe lá para nós, numa região de topo aqui, olha, testando suporte, em fibra ainda não. Opa, peraí. Fibra ainda não. Fibra seria mais para baixo nesse patamar de 50 e 48. Então eu prefiro a gente monitorar SUSB do que monitorar fibra. Boa, a gente está acabando o tempo, acho que vale olhar aqui os Minas, que deu uma alta agora, né? E até, não sei se em gráfico vocês estão olhando compra, assim, pelo menos em fundamento a gente acha que não. É compra e até uma oportunidade ali. De realizar ou fazer algum short, algo nesse sentido, em Uzi Minas, que o fundamento continua muito ruim. Então, Uzi Minas, põe na tela, por favor. 2 coisas me chamam a atenção. Acho que nós fizemos a primeira onda de alta aqui, que acho que foi a onda boa, e eu acho que isso aqui foi muito short squeeze. O que me chama a atenção é essa média móvel de 200, que é essa vermelha aqui, segurando nesse patamar, que é um patamar onde tivemos um topo. O que seria interessante para pensar em comprar Uzi Minas? Seria interessante ver o mercado voltar um pouco, fazer uma onda 2 de correção, que a gente chama, e depois pensar em compras aqui, que seria o início de uma onda 3. Antes disso, eu acho que aqui é ponto para poder, que a probabilidade de você perder é alta. Então espera alguma correçãozinha para entrar comprando, espera um segundo fundo mais alto que o primeiro fundo para poder entrar comprando. Porque isso daqui, acho que é claro para todos que foi um short squeeze que acabou dando todo esse up aqui, fora o minério que parou de cair. Boa. Bom, pessoal, a gente já passou aqui do nosso tempo, o fechamento de mercado realmente é um pouquinho mais curto, mas lembra que a gente tem esse programa todo dia, né? E também Batalha do Século, que a gente fala mais de gráfico, fundamento, toda terça e quinta, então amanhã eu vou estar por aqui às 11h30. Os papéis que não deu tempo da gente fala ou no fechamento ou na Batalha do Século aí nos próximos programas, tá, pessoal? Obrigado aí a presença de todos, valeu, Caião. Valeu, Kim, valeu, pessoal, até amanhã, grande abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.